super introdução sobre saúde pública no Brasil? Vocês sabem o quanto esse debate ou essa macro área de conhecimento está em evidência agora, diante, claro, do colapso do sistema de saúde pública com o qual nós estamos convivendo. E, além disso, nós sabemos como as universidades gostam que os seus candidatos ao curso de medicina já sejam, assim, digamos, pré-médicos, já tenham conhecimento da área antes de começar o curso. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então, saber as principais noções para a redação, até porque boa parte dos temas envolvem a área médica, é fundamental. No que diz respeito ao Enem, até hoje, nenhuma das edições cobrou recortes de saúde pública. Nenhuma. Glória a Deus. Porém, nós precisamos estar preparados para o caso de eles resolverem inovar e, porventura, cobrarem alguma coisa vinculada à área da saúde. Caso isso ocorra, nós sabemos que, obviamente, a cobrança será sobre saúde pública no Brasil. E, claro, as várias vicissitudes e falhas que o modelo ainda apresenta por aqui. Então, é possível que nós levantemos aqui um arcabouço argumentativo para tentar fundamentar e sustentar qualquer discussão que envolva a realidade de saúde. Os argumentos são todos mais ou menos próximos, mais ou menos parecidos, e isso vai facilitar bastante para você para sustentar qualquer redação que envolva esse eixo, certo? Então, vamos entender como o sistema de saúde opera ou não opera para funcionar de forma tão ainda precária. Na verdade, nos últimos tempos, nós estamos convivendo com uma ideia, no mínimo, contraditória. Não sei se você nota isso. Nas redes tem havido uma defesa muito grande do SUS, que o SUS é maravilhoso, o Sistema Único de Saúde brasileiro é incrível. E, por outro lado, um apedrejamento pesado do governo federal. Mas, não estou entendendo, porque o SUS pertence ao governo federal. Como é que você diz que o Sistema Único de Saúde, que é parte do governo, é bom, mas o governo não? Não entendi. Não entendi nada. Enfim, nós precisamos entender o que acontece no meio dessa história, por que dessas contradições e por que, de um lado, há essa glorificação do Sistema Único de Saúde e, ao mesmo tempo, nós percebemos que ele não funciona de forma suficiente a manter qualidade de vida, sobrevivência e bem-estar social. Onde é que estão as falhas? E aí, mano? Sabe onde eu tô? Não? Nem eu, velho. Tô perdido aqui, velho. Não sei se eu vou pra lá, ó. Ou se eu vou pra lá, ó. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Bom, vamos lá então. Para início de conversa, nós precisamos entender que todo o debate em torno de saúde pública é muito recente na história do país. Na verdade, é muito recente na história da humanidade. Preocupações, digamos, públicas e coletivas com a atenção de saúde. Até porque foi necessário, para entender um sistema de saúde que fosse público, a convergência de dois grandes cenários. O primeiro deles, a evolução da ciência, porque, embora a prática médica já exista desde a antiguidade clássica, por Hipócrates e tantas outras referências que nós conhecemos, a ciência médica só ganha relevo e desenvolvimento real a partir principalmente do iluminismo, que levanta o conhecimento médico-científico como uma realidade técnica e não só intuitiva, como até então era feito, e isso alcança o ápice na terceira revolução industrial, que é designada Revolução Técnico-Científico-Informacional, ou, para a área médica, a década do cérebro, quando boa parte das tecnologias que diziam respeito à área da saúde começam de fato
a se tornar concretas e acessíveis para a população. Não só isso era necessário para pensar um sistema de saúde pública, no entanto. Mais do que isso, era preciso entender um sistema político que trabalhasse pelo povo e para o povo. E essa realidade no cenário brasileiro, por exemplo, é muito recente. Nós convivemos com um modelo de democracia garantidor de princípios de cidadania só mesmo a partir de 85 com a redemocratização. Ou seja, só foi possível na realidade brasileira adquirir um modelo de saúde pública, né, que alcançasse uma visão de bem-estar social, de conquista de equilíbrio, de garantia de sobrevivência saudável pela convergência desses eventos. Então, ali de meados dos anos 80 para os anos 90. Está vendo como é recente? Mesmo que seja uma realidade que hoje nós consideramos assim fundamental, ela só foi exequível, palpável mesmo, a partir dos anos 90. Então demorou muito para que isso de fato fosse funcional. E nisso, nessas origens que eu estou dizendo, você já tem um argumento hiper forte para discutir qualquer tema de saúde. O sistema é novo, para uma realidade extremamente complexa dentro do cenário brasileiro. Então é de se esperar e é natural que ainda haja muitas falhas na execução desse modelo, porque a realidade dele, a organização legal, funcional dele é muito nova. Aqui nós temos, a partir da construção da democracia, do processo de redemocratização do Brasil, o estabelecimento de um sistema público de saúde a partir da Constituição Federal de 88, do artigo 196 da Constituição até o artigo 200. E esse artigo 196 até o artigo 200 estabelecem os princípios fundamentais do modelo de saúde pública e são a base para mais tarde promulgarem a Lei 8080, que é dos anos 90, e a Lei 8.142, que também é dos anos 90, ambas fundando o Sistema Unificado de Saúde, que vigora até esse momento, né? Então, tudo é muito novo, o sistema ainda engatinha, está dando os primeiros passos. Por mais que a gente saiba que um sistema público de saúde engatinhar signifique, na maioria das vezes, milhares de pessoas morrendo, desassistidas, excluídas, negligenciadas, invisibilizadas. Sabemos disso, mas é essa a realidade que nós temos de um modelo que ainda é muito, mas muito novo. A gênese do debate sobre o sistema de saúde pública nasceu, na verdade, com os primeiros debates a respeito da previdência social. Curioso isso, não é? Porque o sistema de previdência tem muito em comum com o sistema de saúde. É a ideia de que as pessoas têm uma visão muito limitada sobre a própria realidade, inclusive sobre as questões de sobrevivência e garantia de saúde. E se você for pensar bem, todos nós pensamos só o momento presente. Hoje, por exemplo, eu não tenho sintomas, hoje eu não manifesto problemas, doenças ou qualquer coisa, então hoje eu não preciso me prevenir, me tratar ou me preocupar com saúde. Então o sistema de previdência vem, de certa forma, como um antídoto ao imediatismo. É aquele mesmo senso imediatista que eu já expus em algumas aulas, que é discutido por Schopenhauer. Schopenhauer comenta muito dentro dos seus escritos que para a maioria das pessoas a linha do horizonte é o limite da realidade. Ou seja, nós só concebemos o mundo que está diante dos nossos olhos e há uma dificuldade muito grande de projeção de futuro, de pensar o amanhã, de pensar que talvez no amanhã
haja uma pandemia que nos proíba de trabalhar, que reduza para menos da metade os nossos rendimentos, que ameace a nossa sobrevivência e de todas as pessoas que nós conhecemos, que cause um colapso. E como nós vamos lidar com isso? Porque nenhum de nós estava preparado para esse futuro. Então, a visão da previdência social, do sistema de saúde pública, ambos são uma forma de antídoto para essa visão muito limitada da população. Então, é uma forma de garantir que o futuro dessas pessoas seja estável, ou no mínimo de sobrevivência, já que elas não sabem observar o futuro e pensar nas piores hipóteses que ele pode trazer. Um sistema de saúde pode começar a articular isso. Essas ideias sobre previdência nascem durante o governo Vargas, lá em 1933, há bastante tempo. Até porque Vargas foi uma das primeiras matrizes de governo a pensar em pressupostos de cidadania e em direitos sociais. Então o modelo nasce com esse princípio. E nascendo com esse princípio, já se observava uma série de problemas, de crendices, de mitos. Sim, porque mitos na área da saúde não nasceram ontem, já tem tempo, décadas, séculos, de dificuldade de trabalho. Então, além da questão imediatista, havia outros problemas no século passado que eram extremamente problemáticos. O primeiro deles era a atenção privada de saúde. Ou seja, só havia acesso a um sistema de saúde quando você podia pagar por ele. De certa forma, não mudou muito, Porque nós ainda estamos tendo acesso só quando a gente pode pagar. Mas, enfim, antes de um pensamento sobre o sistema de saúde pública, o acesso só existia mesmo para quem podia pagar. E geralmente os médicos nem estavam reunidos nos hospitais, era uma atenção domiciliar muitas das vezes, meio que no improviso, até porque essa ideia de profissionalização e de desenvolvimento técnico-científico é recente, como eu mencionei, E a pessoa escreveu a terceira revolução industrial. Então, de toda forma, o pouco acesso que havia era para o público ainda privilegiado ou abastado, Então não havia acesso para todo mundo. Quem conseguia algum acesso público era nas Santas Casas de Misericórdia, porque sim, a Igreja Católica prestou um grande serviço no cenário brasileiro e no cenário global, não posso deixar de dizer, em relação ao sistema de saúde. Era a única instituição com profissionais dispostos a atender a população, principalmente a população mais pobre, e com algum conhecimento técnico. Essas Santas Casas de Misericórdia ainda existem em algumas partes do país, mas eram poucas, antes de um sistema público de saúde, e continuam sendo poucas. Não eram suficientes para atender toda a população. Então, a população mais pobre ficava entregue à própria sorte, entregue muitas das vezes aos recursos da medicina, da medicina alternativa, da medicina integrativa, como é chamada hoje, sem que houvesse uma visão científica sobre nada, apegada às suas próprias crenças ou à religiosidade como forma de cura, única e exclusivamente. Não havia acesso ao sistema público. Além da atenção privada, não havia ainda dispositivos ou um trabalho com a questão sanitária dentro do cenário brasileiro. Eu, inclusive, fiz uma aula sobre a questão de higiene, se eu não me engano, sobre higiene e sanitarismo, que é um dos temas mais importantes desse recorte de saúde. Se você não assistiu ainda, eu te recomendo a assistir. Fundamental para discutir como a questão de hábitos e infraestrutura sanitária é recente na nossa história. Então, boa parte das grandes epidemias, dos grandes problemas de saúde vividos na realidade brasileira eram oriundos da ausência de uma estrutura sanitária.
do ponto de vista de tratamento de lixo, esgoto, tratamento de água pluvial, fluvial, né, dos efluentes e tudo mais. Nunca houve atenção sobre isso. Não havia isso nem pela matriz científica, nem como preocupação política, muito menos como a visão social, né, privada, de higiene. Né? Então, isso foi tardio no nosso cenário. Bem como uma visão eugenista ainda vigorava em relação à saúde pública. Ou seja, via-se que as doenças eram resultado das populações mais pobres, ou as doenças vinham dos povos negros, dos povos escravizados, ou vinham de comportamentos, vamos dizer, imorais. Então, tuberculose, por exemplo, durante um longo tempo esteve associada à boemia, ao comportamento desregrado, à fuga dos padrões morais. Que mais? A tuberculose também esteve associada a castigo em relação à imoralidade sexual, que foi um traço que pesou muito sobre essa sociedade. Muitas das deficiências intelectuais, principalmente, eram associadas a castigos por má formação familiar. Da mesma forma que dengue e varíola, que são problemas que nós enfrentamos desde o princípio do século XX, eram associadas aos grupos mais pobres e aos grupos negros, que eram considerados inferiores e já doentes. Então, essa visão predominava dentro do nosso cenário. E não era uma visão que nós criamos no nosso território, é uma visão que nós herdamos da colonização. Ou seja, a mesma visão que os nossos colonizadores sustentavam foi a matriz ideológica que nós sustentamos. Por razões óbvias, eles eram a única referência ideológica que nós tínhamos. Nós copiamos tudo, sem muita reflexão, sem muita criticidade, foi o que dominou aqui. Então, essas eram realidades comuns que um sistema de previdência e um sistema de saúde pública começaram a se preocupar, né? Também aqui eu posso dizer sobre a baixa esperança de vida dentro do cenário brasileiro, né? Principalmente associada a adoecimento dentro dos circuitos de trabalho, que vocês vão te convir que aqui já do final do século XIX para o século XX nós temos o início do desenvolvimento industrial, da mesma forma que nós tínhamos um trabalho intenso no campo, e isso preocupava muitas das vezes os grandes produtores e a classe política, que está mais preocupada em como as pessoas rendem do que necessariamente o quão elas estão bem, né? Claro, óbvio, mas aí nesse caso a produtividade era reduzida e comprometida porque o adoecimento tirava essas pessoas de circulação muito cedo. Então, só para listar alguns dos problemas com os quais se lidava, além, claro, dessa postura imediatista. Eu não posso deixar de dizer aqui sobre o foco hospitalocêntrico, a ideia de que o sistema de saúde estava centrado na atenção médica ou na atenção hospitalar, ou seja, saúde pública ou atenção de saúde é tratar a doença dentro do hospital. E dentro do hospital nós sabíamos que muitas das vezes o risco de contágio era muito maior que fora. Ou lidar com saúde pública é tratar a doença. Não havia uma visão sobre prevenção. Então tudo isso eram problemas que já se começava a observar por volta dos anos 30, com o desenvolvimento dos primeiros modelos previdenciários, que evoluía com as pesquisas ao longo desse período, principalmente fora do país, e que aos poucos foram tomando forma, até que nós começamos a conviver dentro do cenário brasileiro com o que se denomina reforma sanitária. Acredito que um dos expoentes mais conhecidos por vocês dessa reforma sanitária seja Oswaldo Cruz. É um dos mais discutidos, porque foi um dos primeiros a debater, por exemplo, sobre a questão de sanitarismo, sobre a questão da atenção privada, sobre a visão eugenista, né? Assim como vários núcleos médicos dentro do país debateram isso. Nós podemos dizer que essa reforma sanitária envolve todo o debate,
toda a pesquisa e toda a mudança política e legal em torno desses fatores. Então foi um amplo movimento até que se chegassem as leis orgânicas, a Constituição, e é isso que nós conhecemos hoje como saúde pública, certo? O SUS, de fato, foi uma grande revolução, e é, inclusive, uma das legislações, em termos de saúde pública, mais elogiadas mundo afora. E, modéstia à parte, nós fomos muito inteligentes na elaboração dessa lei. Ela é muito boa, muito bem feita. Quem gosta da área da saúde ou pretende ingressar em cursos que tratem dessa área, vai ficar deslumbrado com a qualidade da lei orgânica, porque de fato ela entende a condição humana para além dos números e trata as pessoas como pessoas e não como estatística. Então o SUS, promulgado nos anos 90 como modelo de saúde, traz uma visão humanizada, que já era bastante discutida dentro da reforma sanitária, e teve duas grandes inspirações, que vez ou outra eu cito dentro dos meus debates aqui. Eu creio que um dos primeiros que trouxe a ideia de uma visão humanizada para a saúde pública foi Jung, que é considerado o pai da psicologia moderna, e no Brasil nós temos a figura de Nise da Silveira, que inclusive se correspondeu com Jung durante um bom tempo e trouxe isso como uma premissa para a saúde pública, a partir do momento que ela desenvolveu pesquisas a respeito da terapia ocupacional, a respeito da necessidade de lidar com o histórico de um indivíduo, com a sua formação sentimental, para além da condição orgânica. Então, o SUS traz muito disso, de considerar as pessoas como pessoas, de levar em consideração aquela máxima maravilhosa do Jung: domine todas as técnicas, conheça a ciência, mas no momento de tocar uma alma humana, seja simplesmente mais uma alma humana. E essa visão de Jung também está muito próxima da visão de Hipócrates, lá da antiguidade clássica, sobre o sistema de saúde. Porque apesar do cientificismo que se desenvolveu ali no século XVIII, XIX, com o avanço do iluminismo, foi necessário manter ainda uma visão mais sensível sobre quem são as pessoas na atenção de saúde, sobre o lugar de onde elas vêm e sobre a forma como elas se relacionam com o meio. Ao longo dessa visão cientificista, a visão de Hipócrates sobre ver, ouvir e sentir o paciente, que eram as máximas dele, acabaram sendo esquecidas durante um tempo. Inclusive Jung foi um dos grandes críticos de Freud, porque Freud trouxe muito da visão científica, de considerar o paciente como um caso a ser analisado, dissecado, para entender a sua formação. E Jung trouxe essa visão mais humana e crítica contra Freud. Olha, você não pode tratar as pessoas como uma coisa a ser dissecada, só como um caso clínico. Você precisa considerar as pessoas como pessoas, elas são complexas. Então Jung resgatou essa visão hipocrática sobre saúde pública. Nise da Silveira trouxe essa visão para o Brasil, dentro da atenção psiquiátrica principalmente, e toda essa convergência desse debate sobre ter contato com o paciente, conhecer a sua história, envolver a sua vida toda dentro da atenção médica, ajuda, dentro do modelo do SUS, a desfazer esse foco hospitalocêntrico e trazer o que eles chamam de foco biopsicossocial. Ou seja, o paciente precisa ser tratado, observado e acompanhado dentro de todas as esferas que sua vida engloba. A esfera biológica, claro, continua sendo vista e analisada, mas também a esfera psicológica e a esfera social. Então, o médico não vai, nesse caso, só tratar de um caso clínico.
ele vai tratar de pessoas, na complexidade que as pessoas envolvem dentro da sua história de vida, né? Então o SUS é bonito, tá vendo? Tem uma visão muito bacana a respeito de quem são as pessoas. E dentro dessa esfera social, né, sobre a qual o modelo discute, essa questão sanitária ganha um capítulo à parte, porque se entende que a maior parte dos problemas de saúde pública vividos no Brasil tinham gênese nas questões sanitárias mal geridas. Então, o sistema público de saúde tenta trazer um pouco de uma ideia de profilaxia, né? De uma atenção preventiva, de colocar o foco mais na prevenção de doenças do que no tratamento delas. Trabalhar com a prevenção é mais barato, trabalhar com a prevenção é mais saudável, causa menos sofrimento. E nesse caso, se nós estamos com foco biopsicossocial, nada mais coerente do que trabalhar com prevenção. E aqui, quando se trata de atenção preventiva, nós estamos falando de um amplo investimento em infraestrutura, né? Infraestrutura em todos os setores, de coleta de lixo até a tratamento de esgoto, como eu tinha mencionado, as políticas de imunização. O Brasil, inclusive, é um dos maiores exemplos de políticas bem-sucedidas de imunização. Nós temos um dos melhores sistemas de distribuição de vacinas já visto na história. É fantástico, admirável, né? E claro, uma visão do médico, do profissional de saúde como agente social, que é uma visão nova. O médico não é o cientista, o médico não é só o especialista, ele atua na formação da sociedade. Então tem uma mudança expressiva na forma de lidar com saúde, né? Bonito, não é? E claro, se a visão agora é de um agente social, não existe mais isso de postura eugenista sobre o indivíduo. A proposta é de equidade no tratamento e na atenção de saúde. Todo cidadão brasileiro tem direito à assistência plena de saúde em qualquer momento da vida, seja lá qual for a circunstância, né? De uma oferta ampla e restrita. Então, saúde torna-se um direito inalienável. Cabe inalienável, se eu conseguir escrever, né? Inalienável. Torna-se um direito que ninguém pode tirar do indivíduo. É para todo mundo, né? É irrestrito. Isso fica pelo artigo 96, isso fica pelo artigo 6º da Constituição, que também propõe saúde como direito fundamental. Então, dentro dessa visão de atenção preventiva, de foco biopsicossocial, né, de geração de infraestrutura, de modelos de imunização, de acesso à informação de saúde, que é fundamental que as pessoas saibam como se tratar, para combater as crenças como essas que sustentaram-se durante tanto tempo sobre visão eugenista. Bonito, né? Olhando assim parece que a gente mora na Suíça. A questão é o que eu tinha comentado no início. A gente está falando sobre isso há muito pouco tempo. E esse modelo está sendo executado também há muito pouco tempo. Então é esperado, é previsível, não é uma surpresa que ainda haja muitas falhas, né? É aquela visão do Samuel Beckett, não é? Bertolt Brecht, perdão, estou confundindo os autores. Bertolt Brecht comenta que é preciso errar mais, até que você consiga errar melhor e consiga minimizar as falhas. Nós ainda estamos errando, é um tropeço a cada 2 passos, ainda está falhando muito, né? Ainda temos muitos problemas. Quais são os principais problemas que nós vivenciamos dentro da gestão desse modelo? O primeiro deles é dinheiro. O financiamento de saúde pública ainda não é compatível com as necessidades dessa população. Ainda tem muito pouco. O dinheiro é pouco. Hoje, o financiamento para a saúde pública é de cerca de R$100 per capita ano. Pensa, o que você faz com R$100 por ano no sistema de saúde pública?
Ah, mas é muito mais do que isso, porque você olha lá no orçamento da União, estão previstos milhões para a saúde, divida pela população absoluta. É uma operação matemática simples, até para um retardado feito eu. Então, não é dinheiro bastante. O valor bruto é grande, mas a distribuição per capita ainda é muito baixa. Então, é um subfinanciamento, né, dentro da realidade brasileira que não alcança as nossas demandas. Então, infelizmente, mesmo que saúde seja visto como um direito inalienável do ponto de vista da lei, para que haja realmente a consecução desse direito, você precisa ter recursos para manter. E nós não temos. Desde unidades de saúde, profissionais contratados, equipamentos, insumos. Não sei se você sabe que produtos hospitalares são os que mais sofrem inflação no mercado, encarecem muito. Então, de um ano para outro, o dinheiro que dava para comprar medicamentos, para comprar suturas e comprar todos os recursos para o hospital, no ano seguinte já não compram nem metade. Né? Sem contar que os profissionais não conseguem se manter nas unidades de saúde recebendo tão pouco ou com condições tão precárias. Então, boa parte das pessoas da área da saúde com quem eu converso, principalmente hoje ex-alunos que já são médicos e atendem nas unidades de saúde, comentam da frustração e da angústia profunda de saber que é direito, de saber que a lei garante, de saber que existe um princípio democrático fantástico para garantir o acesso à saúde e não conseguir executar, e não conseguir fazer, porque não tem o suficiente, né? Porque não há o bastante para fazer. Aquela série médica que a Rede Globo produziu foi uma das mais fiéis a esse cenário. Eu jamais vou lembrar o nome agora, porque eu ficava angustiado só de ver a propaganda da série, de tão pesada que é a situação do sistema de saúde em relação ao subfinanciamento. Mas procure, depois dessa aula eu posso pesquisar e te mandar, caso queira, mas procure saber, fantástica, nesse retrato da sociedade. Foi a que colocou Marjorie este ano como uma das atrizes mais premiadas na época em que a série foi lançada. Né? Foi lançada na Google Play, acho que é isso. Globoplay, perdão. Então, o financiamento ainda é incompatível, né? É cerca de 3,6% do orçamento federal, segundo o próprio Ministério da Saúde. Então, não tem ainda o suficiente. Como se não bastasse, esse pouco dinheiro que vai, os R$100 per capita, né, ano, e essa fatia tão estreita dos rendimentos da União, ainda sofrem de uma falha absurda de gestão, da administração desses recursos e da forma como eles estão sendo direcionados dentro do setor de saúde. Tem uma proposta lançada pelo governo Bolsonaro agora que está sendo muito criticada. Você sabe muito bem que eu sou um crítico mordaz de tudo que esse governo faz. Mas tem uma postura que estão tentando assumir que me parece boa, né? Estão sugerindo, por exemplo, que a gestão do sistema de saúde pública seja descentralizada. É a melhor notícia que eu já vi sobre saúde pública nesse país na última década. Porque a gestão é falha. Pense só, você tem um ministério centrado, né, junto ao governo federal para tomar decisões hoje sobre realidades muito, mas muito diversas, milhares de realidades Brasil afora, que são muitas das vezes incompreendidas ou inalcançáveis pelo governo federal. Então, hoje há uma proposta dentro do governo federal para tirar a responsabilidade do Ministério da Saúde e colocar a responsabilidade nos estados e nos municípios. É a melhor decisão que já se pôde sugerir sobre saúde pública até hoje, porque um dos problemas que nós vivíamos discutindo sobre o funcionamento dele era a excessiva centralização das decisões, quando na verdade o país é formado por múltiplas realidades extremamente heterogêneas e uma medida centralizada não alcança a maior parte
desses múltiplos Brasis de que o nosso território é composto. Então, dar autonomia hoje para estados e municípios é uma forma de garantir equidade, para que cada estado, para que cada município faça a gestão do sistema de saúde pública dentro da realidade que ele vive, dentro da realidade que ele compete. Não necessariamente condicionado a uma decisão centralizada dentro de um núcleo que mal conhece a realidade brasileira. Então, é uma boa decisão. Estão tomando essa decisão agora, nesse período de crise, de colapso, e não podia haver momento melhor para fazer isso. Pesquise a respeito do que eu estou dizendo, até porque você precisa ter visão a respeito do assunto. E essa pauta, que começou a ser discutida, na verdade, no primeiro mandato do governo Dilma, é uma das mais vanguardistas na visão sobre democracia. É a ideia de que você não pode ter controle sobre realidades que você não domina. Então, é dar autonomia para estados e municípios administrar os seus recursos, fazer a aplicação da lei e garantir direitos conforme as suas necessidades. Outras democracias contemporâneas, como a democracia estadunidense, já aplicam esse conceito e funciona muito bem. Nós estamos experimentando, estamos tentando fazer essa ideia passar, vamos ver como ela vai funcionar. Mas a centralização sempre foi um grave problema. Não é à toa que você vê o sistema de saúde funcionar melhor para algumas situações, pior para as outras. Ah, mas a lei é a mesma, como é que isso acontece? São realidades diferentes. Pega melhor de um lado, não pega tão bem de outro. Quem fala desses múltiplos Brasis, lá na base da nossa estrutura de democratização mesmo, é Darcy Ribeiro, que eu já citei tantas vezes. Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, foram grandes historiadores que comentaram muito sobre a composição diversa desse país de extensão continental e sobre como o governo falha miseravelmente toda vez que tenta centralizar decisões. Então essa autonomia pode ser uma boa, quem sabe, né? E claro, vou colocar aqui como termo que o governo federal usa, mas você sabe o que isso significa, né? Desperdício, aspas. Isso significa corrupção. Há uma quantidade monstruosa de recursos que se perdem pelo caminho. Então, o financiamento já é baixo, já é mal administrado, já acontece de uma visão centralizada e muitas das vezes míope sobre a realidade brasileira, e muito do dinheiro se perde no caminho. Há uma quantidade monstra de recursos, o Banco Mundial prevê cerca de 40%, de 20% a 40% dos recursos de saúde se perdem em corrupção do país, né? Do momento em que eles saem dos cofres públicos e são direcionados às unidades de saúde. Nós podemos acabar com a corrupção em termos de saúde pública? Não, não vai acabar, nunca vai acabar. É natureza democrática. Quando há crime é que a gente sabe que existe liberdade, né? Mas isso poderia ser reduzido com mais fiscalização e, claro, com a autonomia dos estados e municípios, para que esses recursos não tivessem que passar pelas mãos de tanta gente até chegar ao seu destino. Porque o sistema é muito burocrático. Posso dizer aqui sobre a judicialização, burocracia, morosidade. Até que o recurso sai lá dos cofres públicos e chega no hospital, já perdeu um monte pelo meio do caminho. A mesma coisa de transmissão de energia por fios de cobre. A gente sabe que a energia sai do ponto A e chega ao ponto B. O que você sabe é que boa parte da energia que saiu do ponto A não chegou no ponto B. Porque há, nesse caso, perdas, né? Estreia perdas, porque o cobre não é um condutor perfeito. Então a gente sabe que dentro do sistema público, democrático, do modelo político, nós não temos condutores perfeitos. Os condutores são corruptos. Então há muitas perdas, há muita dissipação de energia no meio dessa transferência. E essa dissipação muitas das vezes se dá pela extensão dos fios de cobre. Podiam ser menores, os recursos poderiam ser transmitidos mais diretamente, né, para o seu alvo.
né? E claro, a gente sabe que muitas das iniciativas em termos de saúde hoje não levam em consideração a questão biopsicossocial, embora ela seja uma grande defesa, embora ela seja um princípio defendido por lei, nós sabemos muitas das vezes que as decisões são isoladas e que, por exemplo, há pouco casamento entre a questão infraestrutural e a questão de informação, por exemplo. Informação nem sempre o sistema de saúde consegue fazer sozinho. Faltam parcerias, por exemplo, com os modelos de educação. Cadê? Não dá para fazer? Então se discute muito a necessidade de pactos federativos que envolvem isso que eu estou dizendo sobre dar autonomia para os estados, para os municípios, para que eles possam tomar suas decisões sem ficar preso ao que o Ministério da Saúde quer que se faça, né? Faltam os pactos intersetoriais entre os setores urbanísticos, os setores de educação e os setores de saúde, principalmente. Faltam os pactos interministeriais entre os ministérios e os seus especialistas para desenvolver pesquisa que dê conta da ampla e complexa realidade dentro do cenário brasileiro. E faltam os pactos ou as parcerias público-privadas entre, principalmente a indústria hospitalar, a indústria farmacêutica, que são poderosíssimas juntas, e o governo federal ou os governos municipais e estaduais. São saídas, são ideias e projetos que já existem, mas que infelizmente ainda não são levados a cabo e que poderiam ser a resposta para tudo que nós temos hoje de defasagem, de problema em termos de saúde pública, né? Então, ainda vamos dizer assim, a falta de dar as mãos para quem pode de fato ajudar. Outros setores, outros ministérios ou outras divisões da sociedade dentro da iniciativa privada. Seriam caminhos interessantes, né? Mas ainda não. Como não há muitas dessas medidas, nós ainda largamos uma realidade que tem muito do que foi o Brasil antes da redemocratização. Embora a lei seja fabulosa, como eu estou citando, embora o princípio democrático e cidadão seja impecável, nós ainda convivemos com uma realidade bastante complicada. Falta tecnologia para o básico, faltam ainda muitos recursos. Eu fico chocado todas as vezes que comentam sobre grandes desafios do sistema de saúde pública. Eu acho que eu devo ter tratado disso quando eu falei sobre telemedicina, que envolve um recurso de tecnologia muito avançado, quando na verdade a atenção primária, ali de pronto-socorro, de emergência, de tratamento epidemiológico, ainda é tão precário dentro do setor brasileiro. Então, nós estamos no século XXI, nós estamos no auge do desenvolvimento tecnológico e as pessoas ainda morrem de disenteria. Mortalidade infantil voltou a ser estatística no Brasil desde 2018, né? Nós aí temos um implemento legal extraordinário em termos de garantias cidadãs e de infraestrutura, e nós ainda não conseguimos administrar medidas básicas de higiene e de fornecimento de água. Estão discutindo, inclusive, a privatização da água, que é um dos projetos mais bizarros da história desse país. Nós ainda convivemos com a velha inacessibilidade. Apesar de o modelo garantir acessibilidade e garantir equidade, como mencionei há pouco, não é todo mundo que consegue ter acesso e muitos ainda têm que pagar pelo sistema de saúde, a ponto de terem criado há pouquíssimo tempo os planos populares de saúde, que são planos baratinhos, em que você faz consultas médicas por R$20, R$30, porque o sistema público não consegue oferecer ainda. A gente tem o ESF, o Estratégia da Saúde da Família, que alcança 60% do território nacional.
mas não alcança toda a população, não é suficiente para toda a população, não conta com profissionais de todas as áreas ainda para dar suporte. Uma das áreas, por exemplo, em que há menos profissionais atuando é pediatria, justamente uma das áreas que demanda mais cuidados, porque os cuidados de saúde na primeira infância são fundamentais para a garantia de saúde e de bem-estar. Não tem ainda, né? A distribuição do corpo médico é extremamente desigual. Há uma concentração muito grande de médicos na região sul-sudeste e uma falha imensa na região norte e nordeste do país, principalmente nas regiões de floresta, nas regiões do sertão. Muito difícil ainda de distribuir, até porque esses médicos não recebem valores compatíveis para que eles estejam nesses espaços. Não há unidades suficientes instaladas em todo o país. Ainda existe preconceito na atenção médica. Falta muito de ética médica. Gravei uma aula sobre ética, inclusive, e eu devo ter citado ética médica em algum momento nessa aula, porque a atenção ainda está pautada nos valores eugenistas lá de trás, do médico que julga o histórico do paciente em vez de tratá-lo, do médico que discrimina mais pobres, negros, transexuais, pessoas que vivem com HIV ou qualquer outro cenário que ele considere errado. Ainda existem muitos preconceitos embasados em religião, ideologia. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós temos a matriz legal democrática muito bem feita, mas nós ainda não conseguimos colocar isso para funcionar. Falta dinheiro, faltam pactos e falta atenção para essas minúcias dessas realidades que eu estou discutindo, que até agora não foram revistas ou não têm recebido atenção suficiente para a saúde da família, para a atenção centrada na pessoa, para cuidado com as populações mais vulneráveis. Enfim, cidadania ainda é uma ideia que está no papel. Ou como Darcy Ribeiro mesmo discute, o projeto de democracia brasileira deixou muitos de fora. Não é uma democracia para todos. Muitos não participam desse projeto de democracia. Então, nós temos hoje, posso resumir, num amadorismo muito grande ainda, né? De haver uma ambição muito grande na execução desse projeto, e nós sentimos a ambição desse projeto democrático pela lei, né? Como eu disse, que é extraordinária. Parece que você está lendo sobre o sistema de saúde na Suíça, é muito bonito, mas ainda uma falha muito grande na execução, pela falta de conhecimento, pela falta de treinamento médico, pela falta de recursos, pela falta de uma política que dê os braços às áreas que têm realmente capacidade para desenvolver o problema ou desenvolver as saídas, em vez de ficar martelando na mesma saída que não funcionou. Né? Então, nós ainda temos problemas sérios com isso. O velho amadorismo que Sérgio Buarque de Holanda tanto discute na obra Um Homem Cordial, uma das mais importantes dele, sobre a formação histórica brasileira, que ainda é a realidade do Brasil do século XXI. Né? A execução para esses setores ainda é muito difícil. Olha que são coisas fáceis de resolver, pelo menos mais fáceis do que boa parte das pesquisas científicas que se está fazendo. Distribuir corpo médico, gente. Construir núcleos de saúde. Gerar atenção primária. A atenção primária é a mais fácil. A atenção terciária é difícil, que envolve procedimentos cirúrgicos, transplantes de órgãos, mais complexo. A atenção primária é fácil de desenvolver, comparada à grande realidade de saúde que a gente tem. Tornar o sistema acessível, né? Comprar tecnologia, distribuir, ampliar, né, a fatia do orçamento público que vai para a saúde, tirar os fios de cobre corruptos do meio do caminho para deixar o sistema ter dinheiro. Então, ainda são as falhas mais graves. Hoje, os maiores desafios do sistema de saúde são com psicoativos, com câncer, com saúde mental, saúde bucal, arboviroses e mortalidade infantil. São as realidades mais difíceis hoje, boa parte delas envolvendo
o que a lei já prevê. Então tem que criar lei. Tem que dar as mãos para quem sabe fazer, tem que aumentar o dinheiro, tem que dar autonomia para os estados e municípios. Tomara que esse projeto seja aprovado, é preciso que ele seja. Né? E é preciso que haja gente que realmente saiba fazer dentro desse cenário. Entendido? Então, caso você precise de mais bases para falar sobre saúde, por favor, me mande. Vou ter o maior prazer de fazer mais aulas, já preparando os pré-médicos antes dos vestibulares ou do Enem. Combinado?